dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas, chegando aqui com mais um episódio. Fórmula E chegou no final de temporada, temos um campeão que é o Jake Dennis, campeão inédito. Aliás, tivemos campeão inédito tanto nos pilotos quanto no campeonato por equipes. E para falar sobre isso, está aqui de volta a Vitória Coelho do Vai Que Eu Tô Te Vendo. Vitória, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E vamos comentar sobre esses campeões inéditos. Perfeito. Antes da gente começar aqui certinho para falar sobre tudo, vou só fazer uma pequena correção, porque assim, a gente fala tanta coisa durante os episódios que às vezes eu embolo, não muda muita coisa, mas só porque acho que teve alguns episódios que eu comentei, às vezes, sobre. Sempre comento sobre a história dos pilotos, trajetória dos pilotos. E eu acho que eu acabei mencionando que na época que o Jake Dennis entrou na Fórmula E, ele não era um piloto BMW, ele era piloto BMW, que ele não era a opção. Né? A BMW mandou o Jake Dennis ali para Andretti meio que de piada, vamos dizer assim, porque ele estava lá largado na DTM, ele não era um dos principais pilotos da BMW, mas ele fez o teste, ele acabou surpreendendo muito no teste, e mesmo assim a Andretti, o corpo da Andretti não queria o Jake Dennis justamente pelo retrospecto, mas o Michael Andretti meio que bateu o pé porque o Jake Dennis se destacou nos treinos, e no fim a BMW estava saindo da parceria com a Andretti, porque eles queriam uma coisa e a Fórmula E queria outra, por isso que a BMW saiu. E no fim, o tiro saiu pela culatra, porque o Jake Dennis se destacou muito, que era para ser, a gente vai jogar aí o piloto X. Ele acabou se dando bem, agarrou a oportunidade, aproveitou a chance dele e se destacou, mas não muda muito que eu falei da trajetória dele, de tudo que aconteceu, de ele não ter dinheiro, de todas as questões, que é a mesma coisa. A coisa é que ele era um piloto BMW, só que não era a primeira opção, nunca foi a primeira opção, e ele acabou entregando muito mais que todo mundo poderia imaginar. Mas enfim, era só isso para corrigir, porque a gente fala muita coisa nos episódios e eu percebi que às vezes as informações ficaram desencontradas, tá? Mas é isso. Vamos começar aqui falando do final de semana e falando assim da disputa, principalmente Nick Cassidy e Jake Dennis, porque eu não sei se você teve essa mesma percepção que eu, mas vem dos treinos livres e a corrida de sábado, principalmente antes de todo o enrosco da Envision, o Nick Cassidy e o Jake Dennis, eles estavam extremamente nervosos. Muito. Tipo, o Jake Dennis no rádio estava até chato, porque tudo ele reclamava. Tudo ele reclamava. Treino livre, meu Deus, apertei aqui, acelerou demais, não sei o que, tudo. Mas o Nick Cassidy principalmente me surpreendeu, porque diferente do Jake Dennis, o Nick Cassidy tá acostumado a esses momentos decisivos, né? Ele ganhou a Super Fórmula, ele já chegou nesses momentos de decisão, mas eu imagino que por ser um campeonato mundial, acho que todos eles estavam muito afobados. Você percebeu isso também do Jake Dennis e do Nick Cassidy? O Dennis me surpreendeu. A forma como ele estava reclamando. O carro dele estava, ao meu ver, estava tranquilo. Mas ele estava reclamando, ele estava num nível de ansiedade muito alto. Do Nick Cassidy, eu já esperava por ter visto ele na base tendo essas atitudes. Ser mais esquentado. E por tudo que aconteceu em Roma, então eu já esperava o Nick Cassidy um pouco mais esquentado da cabeça. Então o Dennis foi a pessoa que mais me surpreendeu ali no meio. Então é muito complicado a gente poder entender o que se passou na cabeça dele ali. Principalmente no rádio com a equipe dele falando sobre o carro. Depois que ele foi campeão e tal, ele falou muito disso, do nervosismo, principalmente na corrida, mas eu achei muito estranho antes. Porque na corrida, tudo bem, dava para entender, a situação estava em aberto, era a primeira grande disputa dele. A gente sabe que ele bateu na trave logo no ano de estreia dele no título. E ele falou que ele reconheceu que ele estava muito nervoso. E que quando aconteceu tudo com o Cassidy e tal, ele ficou um pouquinho mais tranquilo. A engenheira dele falou que o Mitch Evans estava forte na disputa. E aí ele voltou a sentir tudo de novo. Ele falou, então, foi muito até engraçado o jeito dele comentando sobre isso. Mas realmente, assim, que eu vi muita gente criticar, assim, algumas pessoas, alguns colegas, jornalistas, criticaram muito essa postura de estar nervoso. Por um lado, faz sentido, tipo, pô,
não dá para você deixar tomar tanto a conta assim o nervosismo. Mas, por outro lado, dá para entender, porque acho que foi a primeira grande decisão da vida dos dois, assim. Em toda a situação que aconteceu com o Cassidy, da batida do Mitch Evans nele. Então, já estava uma situação um pouco tensa para ele, né? Por outro lado, a gente viu o Mitch Evans muito mais tranquilo. E foi muito legal que eu entrevistei tanto o Jake Dennis quanto o Mitch Evans dias antes, né? Da corrida, está até no canal do Entre Fórmulas as duas entrevistas e no site também. O Jake, quando eu falei, eu percebi entrevistando o Jake. Geralmente os pilotos da Fórmula E, todos eles, por mais que tenham uns que sejam mais fechados, eles fazem um pouco mais de brincadeira, eles são um pouco mais leves. E quando eu entrevistei o Jake, eu senti ele muito tenso. Tanto que até ele falou, toda hora as pessoas ficam esfregando na minha cara isso, porque todo mundo já tava colocando o título no colo dele, porque era Londres, uma pista que ele domina e tudo mais. Já o Mitch Evans, como eu falei, ele estava decepcionado, chateado com o que aconteceu, principalmente pelo fato de ter batido no Nick Cassidy, que eles são amigos desde sempre. Então, para ele, acho que o peso maior não foi nem a questão de ele ter se prejudicado, mas ele ter prejudicado um outro piloto. Só que aí foi muito engraçado a forma com o Mitch Evans, que ele falando, a gente já tô acostumado, né? Chega uma hora, porque a Jaguar nos últimos anos bateu na trave, então ele falou, a minha chance é muito pequena, então o que eu tenho que fazer é chegar lá e correr. E realmente, assim, o Mitch Evans chegou e fez o que ele tinha que fazer. Foi um final de semana perfeito para ele, tanto no sábado quanto no domingo, muito concentrado, muito focado, muito tranquilo, muito calmo, fazendo durante a corrida e tudo mais, né? Mesmo que domingo não seja um parâmetro, porque domingo foi a Copa Jaguar, que era só ele e o Nick Cassidy lá na frente, né? Mas foi muito interessante, assim. Eu vejo o Mitch Evans, acho que por conta de todas as experiências que ele teve, muito pronto para ser campeão. A gente sempre fala que ele é o piloto que, acho que talvez o piloto que, o mais forte que não é campeão, vamos dizer assim, né? E como é que você enxerga, assim, toda essa situação? Claro, eu acho que nos últimos 2 anos, a situação foi que o Mitch estava pronto, mas deu problema no carro. E esse ano teve a questão do Sunbird batendo nele também, mas teve o erro dele em Roma, aquele erro de frenagem atrasada dele, que, enfim, gerou toda essa situação, né? Que azar, né? Eu falo, já agora tem que passar um sal grosso nesse carro, né? Eu vejo o Mitch como a pessoa mais injustiçada do grid. Ele já merecia ter levado esse título. Então, eu acreditava ainda no título dele. Queria muito que ele tivesse ganhado o título por toda a temporada que ele fez, por toda a dedicação que ele vem tendo com a Fórmula E. E eu acredito que o erro dele em Roma foi um pouco de ansiedade. Um pouco não, totalmente uma ansiedade dele ali. Então, como ele chegou para Londres um pouco mais distante, eu acredito que ele estava muito mais leve para competir ali. O Bird dessa vez não atrapalhou ele, o que foi muito bom. Então, assim, ele já estava mais leve. Ele sabia que ganhando, dependendo do resultado do Jake Dennis, ele iria perder o Mundial. Então ele decidiu se divertir. Ele decidiu fazer sem o peso de estar 100% focado na disputa. Eu vejo muito isso no Mitch Evans nessa etapa. Porque ele estava muito leve. Apesar da cara dele, de poucos amigos no pódio, de tipo, poderia ser eu levando o título mundial. Que foi assim, rendeu até memes na internet. Eu acredito que ele foi o que, de todos que estavam disputando o título, o que menos estava preocupado justamente por ter essa consciência. Ele é um piloto que ele não pensa só na corrida, mas ele olha para a matemática também do campeonato. Eu vejo ele dessa forma ali, como alguém leve. Ele correu leve. Ele só fez o dele. E no sábado ele tinha boas chances, porque eu acredito que se não tivesse acontecido toda a pataquada que foi da Envision, que vai, inclusive é o próximo tópico, eu acho que o Jake Dennis não teria pegado o pódio no sábado, porque o Cassidy e o Mitch Evans classificaram muito bem. Eles estavam fazendo uma corrida muito forte. O Buemi, que é o mais difícil de você convencer a fazer alguma coisa, ele estava desde o começo super em prol da equipe. O
que é um milagre, que a gente sabe que o Buemi é muito difícil de lidar com ele, mas ele estava muito em prol da equipe, desde o começo ele estava correndo em prol da equipe. E eu acho que se não tivesse acontecido o que foi, que aí, de novo, ansiedade e nervosismo, se o Cassidy não tivesse tão afobado quanto ele estava, aquilo não teria acontecido. E eu acho que o Jake Dennis não teria pegado esse pódio. E essa decisão iria para o domingo. Por outro lado, por conta de Londres, aquela chuva desgraçada que estava, ainda bem que foi resolvido no sábado, né? Porque seria, nossa senhora, um final bem xoxo no domingo. Então, de certa forma, as coisas teve pontos altos e pontos baixos. A gente também vai falar mais para frente sobre a pista de Londres, sobre engavetamento, sobre tudo isso. Mas dos males o menor foi resolvido no sábado, sabe? Mas eu acho que o Mitch, ele foi tudo ou nada, ele teria uma boa chance se a situação tivesse sido outra, mas não foi. Ano passado ele foi vice, esse ano ficou em terceiro lugar. E o mesmo diz que é questão de tempo para Jaguar levar um título, eu também acredito nisso. Eu acho que eles estão com um powertrain muito forte para o próximo ano. A questão é que se Nick Cassidy for mesmo para Jaguar, os dois vão disputar. Mas assim, aí que vai estar a prova de fogo do Nick Cassidy também. Porque todas as vezes colocaram pilotos que eram entraram na Jaguar para bater de frente com o Mitch Evans, e o Mitch Evans botou todo mundo no bolso, né? Então vai ser uma prova de fogo pro Cassidy, pro próprio Mitch. E apesar de eu gostar muito do Nick Cassidy, eu fico pensando, imagina se o Nick Cassidy ganha esse título pela Jaguar e não o Mitch Evans. Nossa, tipo, ia ser muito. Eu acho que aí acaba a amizade. Rosberg e Hamilton da Fórmula E. Olha, eu acho que a amizade não acaba porque na base eles intercalavam. Um ano um ganhava, o outro ganhava. Então, eu acredito que a amizade não vai acabar. Mas se ele chegar na Jaguar e já ganhar o título, o Mitch Evans vai ficar um pouco pistola com isso. Os dois têm um sangue quente. E os dois estão no mesmo país também. Acho que isso é muito louco. Vai ter 2 neozelandeses, né? Se isso for confirmado de fato, vai ter 2 neozelandeses na equipe. Mas acho que vai ser interessante. Eu acho que assim, a prova de fogo. É que tipo o Verne e o da Costa na Tetita. Eles vão ser tipo o Verne e o da Costa na Tetita. Eles vão disputar entre eles. A Fórmula E permite isso. Jogo de equipe na Fórmula E só vem em final de campeonato, não vem antes disso. Eles deixam os pilotos correr. A gente cansou de ver Verne da Costa na Tetita bater roda com roda. Os dois tretavam no rádio, depois estavam os dois amigos. Tanto que até chegou num ponto que acho que eles decidiram cada um seguir para um lado justamente por isso. Estava começando a ficar cada vez mais tenso e os dois querem muito ganhar. Então vamos ver como é que vai ser. Mas, entrando na questão da batida entre o Cassidy e o Buemi, na hora da corrida, todo mundo, acho que a maioria das pessoas, a própria transmissão e tal, ficou muito a entender que foi o Buemi que causou tudo e não sei o quê. E aí, depois, vendo com calma, depois o próprio Silvio Felipe dando entrevista no dia seguinte, foi uma questão mais de erro de comunicação da Jaguar, não, da Envision, e somado com a afobação do Cassidy. Porque, assim, desde o começo da corrida, o Buemi estava 100% em prol de ajudar o Cassidy. Todos os rádios do Buemi eram: o que eu posso fazer? Vou trocar. Não, deixa ele na frente. Aí que fala: passa no modo ataque você primeiro, e depois que ele passar, você troca a posição com ele. E o que aconteceu foi que o Buemi, antes de tudo acontecer, um pouco antes, segundos antes do desastre acontecer, o Buemi estava na frente do Cassidy, né? E o Cassidy tinha errado o modo ataque. A gente viu o Jake Dennis também errar o modo ataque 2 vezes. Assim, foi um negócio ficou muito claro o nervosismo dos dois ali. E o Buemi fala no rádio: tô pronto para trocar de posição com o Cassidy, né? Me avisa quando for para trocar de posição e tudo mais. E aconteceu alguma coisa ali dele falar uma coisa, não falarem pro Cassidy. E o Cassidy avançou no Buemi numa curva que é um ponto cego pro Buemi, porque o Buemi estava na frente dele. Não teria como ele ver o Cassidy vindo ali naquela curva. E o Cassidy deu uma forçada a la Mitch Evans na segunda volta em Roma. Foi o que você falou. Afobação total, porque o Mitch era a segunda volta na corrida em Roma. Ele não precisava estar com aquele gás todo que ele estava. E o Cassidy acho que fez a mesma coisa. Acho que o nervosismo era tanto que acabou gerando essa colisão aí entre os dois, o que
Falei, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Toda final de Fórmula E tem algum drama que vai pro colo da pessoa que tá na frente, né? É, então foi uma situação bem complicada, porque acho que assim, não vou jogar tudo nas costas do Cassidy, porque foi um erro de comunicação da Envision, mas ao mesmo tempo foi tudo colaborou assim. Era o nervosismo com esse erro. O próprio Buemi eu senti também um pouco nervoso, porque ele estava muito preocupado em não estragar isso, claramente. Tanto que quando aconteceu, o Buemi ficou muito desesperado. Tipo, no rádio ele falou: o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E não sei o quê. Então, foi muito louco, né? Como é que foi para você, assim, ver tudo isso? Como é que você enxerga essa situação toda aí? Uma que Sebastian Buemi, nunca imaginei que ele iria fazer isso. Nunca imaginei. E principalmente pela relação dele com o Cassidy. Esses dois, até pouco tempo atrás, se pegava, devia rolar umas farpas assim muito grande ali dentro. Porque sabemos que a relação deles não era boa. Então confesso que eu não estava esperando isso do Buemi. Eu vejo mais um erro da Envision de comunicação e isso, ao meu ver, deixou o Nick Cassidy um pouco mais nervoso. Porque a equipe estava meio perdida. Eu senti eles desde o início, desde os treinos, meio perdidos entre eles. Então, assim, por mais que o Cassidy estivesse brigando, avançando, tudo, eu senti eles já perdidos nos treinos. Então, é uma coisa que já estava me chamando a atenção. Então, eu vejo mais um erro ali de comunicação, porque eles poderiam ter entrado no rádio do Nick e avisado ele. Só que juntou tudo, aquela bola de nervo, ele já nervoso, querendo. Ele achou que a equipe teria falado pro Boemi passar. Porque do jeito que ele foi, não tinha outra explicação ali. Na hora que eu vi o acidente, eu olhei e falei assim: não é possível que esses dois estão se batendo. Aí, a hora que passou o replay, eu meio que lembrei do acidente do Mitch com o Cassidy em Roma, mas naquela hora já me acendeu uma luz de alerta do tipo, a equipe não fez comunicação ali não. Eu acho que não entrou um rádio pro Nick Cassidy falando pra ele ter calma, que o Buemi vai deixar ele passar. Porque eu acho que nem o Cassidy esperava que o Buemi fosse querer ajudar ele. Esse é o meu ponto de vista nessa parte. Eu acho que não ajudar ele, porque eu acho que desde o começo estava muito claro que o Buemi estava ajudando ele, tanto que eles fizeram trocas de posição no começo da corrida. E uma coisa que é muito louca, assim, nas relações da Fórmula E, elas mudam muito rápido, né? Por mais que o Buemi e o Cassidy tivessem seus atritos, e deu para ver que o Cassidy estava muito nervoso, até a questão dele, o câmera também forçando que o Cassidy não queria, e o Cassidy levantou lá para expulsar 600 vezes. No domingo, quando estava tendo a chuva e não sei o que a corrida ficou interrompida, a gente viu momentos do Cassidy e do Buemi conversando e dando risada super de boa, né? Porque também o que acontece, até nas transmissões do Brasil, eu senti, principalmente de Jacarta para cá, que tava indo bem, e daí de Jacarta para cá começou-se a forçar certas situações que não fazem parte da dinâmica da Fórmula E. A gente tem atritos? Tem. Mas não significa que o cara, porque o cara, sei lá, vou dar um exemplo. Significa que por conta da batida do Bird e do Evans em Hyderabad, eles bateram em Hyderabad. Não significa que eles ainda estarão tretados sem olhar um na cara do outro em Portland, por exemplo, sabe? As coisas na Fórmula 1 acontecem muito rápido, elas se resolvem muito rápido. Tanto que a gente tem, nesse mesmo ano, em várias situações, não dizendo que eles são melhores amigos. Não, eles não são. Claramente não são. Eles têm os. A gente sabe, o Buemi reclama demais, fala demais, é meio cansativo lidar com o Buemi. Lidar com de graça, lidar com o Buemi não é fácil dentro da Fórmula E. Assim como lidar com o Tickton também não é fácil. Todas essas questões a gente já sabe, mas as relações elas têm umas dinâmicas muito loucas. A gente viu o próprio o Jake Dennis e o Dan Tickton, nossa, ano passado eles saíram, fizeram um monte de coisa. Aí esse ano teve toda aquela situação que um ficou mandando injeta pro outro no Instagram, porque o Dan Tickton cometeu um erro dentro de pista, que ele pediu desculpa publicamente, o que foi uma coisa
porque eu fiquei, meu Deus, porque não dá pra esperar isso do TikTok. Ele deu uma evoluída, comete um monte de erro, comete, mas ele deu uma evoluída nas relações interpessoais dele. E ele pediu desculpa publicamente, na internet, lá, e o Jake se fez de louco, comprou uma treta aí, e aí corta pra 2 meses depois os dois fazendo videozinho na loja do New Era, o Jake Dennis pichando a cara do TikTok. Mesma coisa o Max Ginter e o Jake Dennis, que até então todo mundo bem achava que os dois tinham uma relação estremecida, porque na época que os dois estavam no Andretti, o Jake botou o Ginter no bolso, e a forma que o Jake falava em entrevista no passado, ele falando que eles não compartilhavam dado do carro um com o outro. Falei, meu Deus, né? Não se falam. E aí corto pro Ginter fazendo pole esse ano e o Jake aparecendo na foto do Ginter atrás, fazendo assim, né? Fazendo pose atrás da foto do Ginter. E depois o Ginter postando nos stories, falando que é a foto favorita dele do ano. E o Jake deles também. Então, tipo assim, as dinâmicas na Fórmula E são muito complexas, porque os caras brigam e 3 semanas depois eles estão se amando. São melhores amigos da vida. Então, não. Tem, claro que tem relações, por exemplo, o Nick Cassidy e o Buemi não é esse caso, mas eu acho que criaram muito na transmissão e tal, uma situação muito maior do que realmente era, sabe? Não dizendo que não tinha tretas, tem. Mas não é uma coisa, tipo, insustentável, sabe? Eu acho que a única treta até hoje não resolvida da Fórmula E é Jake Dennis e Pascal Wehrlein. Eu acho que é a única treta não resolvida hoje. Sim, e até a treta deles é meio estranha. Eu ainda acho que em algum É, momento eles vão se resolver. Em algum momento, sabe? Porque é muito louco isso na Fórmula E, assim. Até, por exemplo, o de Graça e o Buemi, que não se bicam de jeito nenhum. Os dois entregam entretenimento quando precisa, quando os dois estão juntos no mesmo lugar, fica um cutucando o outro, fica. Mas eles interagem entre si mesmo assim, entendeu? Então é uma coisa assim, muito, muito eu, maluca. eu acho que entre o Dennis e o Verlaine é mais uma questão de ego, então daqui a pouco passa. Sim, ainda mais com a sensação de Andretti Porsche e tal. Eu É, acho que passando um tempo aí as coisas se resolvem, que a Fórmula E funciona desse jeito. Mas voltando aí para toda essa situação de corrida e tal, teve essa questão, aí o Cassidy, né, foi de arrasta para cima lá. O Buemi acabou conseguindo pegar o pódio, que de certa forma foi muito importante para a disputa por equipes. Né? A gente sabe que com o Mitch Evans vencendo no sábado, se ele não tivesse conseguido bons pontos, talvez teria sido mais. Seria sido mais difícil para a Envision, ainda mais que eles estavam empatados com a Jaguar até aquele momento. E aí, beleza, teve toda a situação de corrida, tal. Depois o Jake Dennis conseguiu se recuperar, a gente sabe já como é que foi. Mas a gente teve a situação do acidente do Fenestraz, né? Que ele acabou batendo no muro muito forte. E o próprio célula de sobrevivência dele acabou quebrando. A Alissa teve que substituir no dia seguinte. Mas não aconteceu nada com ele, ficou tudo bem. E aí, depois disso, a gente tem bandeira vermelha, vai todo mundo pros boxes. Mexeu no carro, mexe no carro, que aí gerou toda essa meio questão de punições depois, que também é outra polêmica que a gente vai falar um pouquinho mais adiante da conversa. Mas a gente teve toda aquela situação do engavetamento, que aí teve, nossa, que teve gente, meu Deus. Primeiro que assim, eu entendo que é feio numa final isso acontecer, mas tinha gente se portando como se isso não acontecesse no automobilismo. A gente vê na Indy isso acontecer direto, inclusive, sabe? Mas, por um outro lado, teve umas reações que pra mim foi muito exagerado, porque o povo age como se isso não acontecesse no automobilismo, mas é porque a gente sabe como é que o pessoal trata a Fórmula E, apesar de estar melhorando ainda assim, muita gente torce o nariz. Mas é engraçado que às vezes as pessoas que falam um monte de porcaria são as mesmas que não tiram a categoria da boca e vão atrás de credencial depois. Não estou falando só de produtor de conteúdo, estou falando até de piloto que já correu na categoria. Mas, assim, aí teve toda essa questão e a gente coloca muito em xeque a pista de Londres. Porque, assim, eu gosto da questão do outdoor, do indoor e do outdoor, apesar de ser muito ruim para os pilotos, uma coisa da visão, né? Você tá no escuro, de repente você tá saindo claro e tal. Mas até então, em Mônaco, eles também passam dentro de túnel, então acho que o piloto tá acostumado com isso. O evento da Tech de Londres em si, ele é muito sensacional. Ele é muito sensacional. As coisas que tem para os fãs, as coisas que acontecem antes da corrida, os shows, tudo que rola ali, eu acho que é uma atmosfera incrível. Só que a
pista, ela é muito travada. Apesar de ser uma das minhas favoritas do calendário, por mais de todos os problemas que ela tem, eu não sei se Londres seria o melhor lugar para encerrar uma temporada da Fórmula E. Agora, se a categoria quiser fazer de Londres, porque eu entendo, a maioria das equipes está lá, eles conseguem levar piloto no rádio, tem um monte de coisa que aconteceu ao longo da semana, então é muito legal. Só que aí você não tem só o Excel London de opção. Você tem outras opções ali por Londres, tem até o Donington Park, que a Fórmula já correu lá antes, que poderia ser uma opção. Tem outras opções, até autódromos que não é exatamente em Londres, mas é fácil acesso, que são menores, que são pistas menores, que não serve para uma Fórmula 1, mas serviria muito para uma Fórmula E. Que acho que seria o lugar ideal se for fazer Londres final. Por quê? Porque essa pista, e o que a gente viu, fez com que essa final fosse uma coisa completamente à parte do que a gente viu ao longo da temporada toda. A gente teve pistas entregando ações, até a própria Roma, que eu sempre fiquei meio pé atrás, apesar de ter todos os problemas dos bumps que precisa ser resolvido, entregou uma corrida muito interessante. As pistas novas, a Fórmula E acertou muito em todas elas, Hyderabad, Cape Town, São Paulo, Portland. E aí você teve todo um campeonato muito emocionante, até nas pistas mais truncadas, e chegou em Londres, e Londres foi meio anticlímax. Por mais que a gente tivesse tido muita disputa, eu acho que, por exemplo, essa situação do engavetamento, aquela questão da curva que os pilotos escapavam muito, eu fico pensando assim, não acho que precisa tirar essa pista. Se for manter essa pista, eu acho que Londres não serve para encerrar o campeonato. Agora, se quiser que Londres encerre o campeonato, não vai ser o lugar onde vai encerrar. Então você vai precisar de uma pista que seja condizente com que todas as outras estão entregando ao longo do campeonato. Né? Como é que você enxerga essa questão da pista de Londres? Você concorda com isso? Você acha que eu acho que a gente tem que terminar a temporada no alto, sabe? Eu colocaria para encerramento de temporada uma das pistas novas, porque elas entregam muito. Mas é bem o que você falou, se for para ser Londres, que mude. Gosto também da pista de Londres, mas assim, não entregou o que foi a temporada. Os 2 dias, o segundo dia, que 2 horas de paralisação por causa da chuva, ficou uma coisa muito insana aquilo. Não é o que condiz com a temporada da Fórmula E. E no sábado, os pilotos estavam tão eufóricos. Eu acho que estava o grid completamente ali. Não, vamos, que você via cenas que não encaixavam com a Fórmula E. Eles queriam disputar e não tinha espaço. Então eu vejo assim, ou quer manter essa pista, põe como abertura de campeonato. Abertura de campeonato, tá ok. Se ela fosse Agora, penúltima etapa do campeonato, pra mim seria ok. ok. O que eu acho que, assim, já que o DNA é pista de rua, por mais que vai aumentar os autódromos, eu ainda sou a favor da gente terminar o campeonato numa pista de rua. Eu acho que seria muito legal encerrar. E o problema não é pista de rua. Não é ser pista de rua. Porque a gente vai falar, pista de rua, não. A gente teve Derabate, foi pista de rua. A gente teve Cape Town. A gente teve São Paulo, que, beleza, passa pelo Sambódromo, mas boa parte da pista é fora do Sambódromo. Claro que tem questão de logística. Não daria para São Paulo ser o encerramento da temporada, a não ser que eles mudem tudo. E acho que também a gente está no período do inverno no Brasil. Pode ser que também chova muito, dependendo de quando for a corrida. Então, não é nem questão disso. Eu acho que dá para encerrar. Por exemplo, Londres poderia ser a penúltima etapa. Poderia ser a antepenúltima etapa. A gente poderia dar para fazer esses ajustes. Porque é exatamente o que você falou. Os pilotos estavam com muita vontade de disputar. E Londres é mais truncado. Você só consegue disputar a posição em pontos específicos. Não é tipo Roma, que tem vários lugares. Apesar de eu ter minhas ressalvas com a pista, você tem vários lugares onde há esse espaço para ser disputado, né? Ficar meio anticlímax, né? Eu vejo assim, Londres, ela foi uma etapa tão não condizente com a temporada que eu não senti que foi um final. Eles precisam estudar isso, porque você não sente que é um final aquilo. Para mim foi uma etapa que aconteceu um monte de coisa
e que não condiz com o que realmente é a Fórmula E. Poderia colocar ali para o encerramento a pista de Roma, inverte as duas, quer manter na Europa, ou traz uma pista espanhola de volta, a Espanha de volta para o calendário. Mas eu queria muito a Espanha que eles fizessem o mesmo lugar onde eles fazem os testes da pré-temporada. Eles podiam pegar a Valência, até o próprio Sérgio Sete Câmara já falou isso, que seria legal, acho que seria bacana. Mas assim, é o que a gente falou. Se for para encerrar em Londres, queremos encerrar em Londres, queremos que Londres seja a casa, perfeito. A cidade é ótima, tudo é ótimo, tá tudo ali funcionando. Para a Fórmula E, a categoria é abraçada lá, muita gente vai assistir. As pessoas já têm um carinho, mas não dá para ser o Excel London. Teria que ser em outro lugar. Agora, se puder ser, quer que encerre na Europa, mas não precisa ser Londres, você tem muitas opções por aí. Até a própria Mônaco. Mônaco poderia encerrar a temporada da Fórmula E, por exemplo. Mônaco, se quer que seja na Inglaterra, Donington Park. Ah, mas é um circuito. Mas aquele é um circuito, meu filho, que não é igual aos circuitos de hoje em dia. Então, daria Sim, para fazer um daria para show ali. fazer. Agora, se não fizerem questão de Londres, tem outras opções ali na Europa e pista de rua. Mônaco também. Eu entendo que Mônaco eles fazem ali perto porque eles aproveitam que eles vão ter estrutura. É aquele mês que eles fazem. Tem eventos do Clube de Automobilismo de Mônaco. E aí, depois do evento do Clube de Automobilismo de Mônaco, passa uma semana sem Fórmula E, passa uma semana sem a Fórmula 1. Então, eles meio que aproveitam as estruturas dos estandes, porque eles têm que montar tudo aquilo para a galera aí. Então, é meio que aproveitado por todos esses eventos. Por isso que, por questão de logística, não faria sentido encerrar com Mônaco. Mas que seria interessante também seria porque a Fórmula E entrega. Mônaco é uma pista que é perfeita. O traçado ali combina muito com a Fórmula E. Mas vamos ver que ano que vem. Casaram. Então, ano que vem, Londres está confirmado de novo, já como final da temporada. E assim, eles já fizeram ajuste na pista este ano. Foi mais porque teve reforma ali na área. Que são Londres tiveram que reformar. Mas acho que eles vão ter que pensar de novo em fazer outras alterações na pista. Até por conta dos acidentes e dos travamentos que a gente viu aí esse ano, dentro do que for possível, porque é muito apertado. Não tem muito o que você criar ali. Mas vamos ver o que eles vão fazer. Essa bucha é da Fórmula E, não é minha. Mas acredito que Londres vai ser a final. Não vai ter como mudar. Se eles forem mudar, vai ser só 2025. A gente já tem as Olimpíadas de Paris ano que vem. E eles querem encerrar a temporada antes de começar as Olimpíadas. O que faz total sentido. Pelo menos isso na Fórmula E. Porque vocês colocam a final da Fórmula E junto com o final de semana de Fórmula 1. Sendo que se você tivesse jogado para uma semana para frente, tá todo mundo de férias já, né? Enfim, FIA fazendo as coisas que FIA faz, que não sabe cuidar da categoria dela. Mas sobre a FIA, cara, assim, as punições, critério não há. E a gente percebe isso em todas as categorias. E esse final de semana foi muito polêmico num geral. A gente teve a questão da punição do Hamilton, a gente teve a questão da Fórmula 3, que conta ponto, não conta ponto, conta, e depois de 20 horas eles resolveram contar ponto. E a gente teve a situação que o Antônio Félix da Costa falou um monte nas redes sociais, porque ele estava em P2. Essa corrida que o Jake Dennis terminou em P2, quem estava em P2 era o Antônio Félix da Costa no sábado. Ele recebeu uma punição de 3 minutos por causa de peça de carro, de asa do carro lá, e ele falou um monte nas redes sociais sobre. Porque teve outros carros que mexeram em coisas semelhantes e não receberam a mesma punição. O Sérgio Sete Câmara, que geralmente não fala as coisas, no pós-corrida ele falou que foi um amadorismo completo da FIA, que eles estão disputando o campeonato mundial, que a FIA precisa... a direção de provas, decisões que são tomadas precisam ser de acordo com a altura do campeonato, não um amadorismo que foi. Eu falei, meu Deus, se o Sérgio está falando do negócio, foi louco. Até James Rossiter criticou. Não, todos falaram assim, foi muito. Mas eu fiquei muito assim, chocada assim, com as coisas, porque o Sérgio a gente sabe que ele não fala, ele fala. Não é muito de ficar batendo boca nessa questão. A cada um falou da sua forma. Um falava na pós-corrida, o da Costa foi nas redes sociais e falou um monte. E, de certa forma, isso foi prejudicial. O Sérgio tinha terminado a corrida em P5. Para explicar o que aconteceu, eles pediram na bandeira vermelha, porque tinha uma câmera presa embaixo lá da asa.
e pediram que a Nil tirasse durante a bandeira vermelha. A Nil não respondeu o chamado da FIA, não tirou, e aí no fim eles desclassificaram o Sérgio. Ele tinha terminado em P5. E ele falou, cara, ridículo, a gente teve piloto que pegou pódio sem asa, o Nato pegou pódio lá em Roma, sabe? E a câmera tá pendurada, mas tá, tudo bem, o carro tá correndo, tá funcionando, sabe? Aí teve outro lá que troca uma peça e não tem a punição, mas ele é desclassificado. E, pô, o Dixon terminou essa corrida em P7. O Sérgio terminou em P5, teria sido muitos pontos para Nil. Não seria suficiente para passar uma McLaren no P8 e tal, eles iam terminar em P9 de qualquer jeito, mas seria mais pontos para a equipe, né? Eles chegaram no domingo bem mais tranquilos, mas deu certo no final das contas, no domingo também, mas mesmo assim. E pro da Costa, principalmente, porque se não tivesse sido desclassificado, provavelmente a Porsche teria ficado com o terceiro lugar no campeonato de equipes. Porque desclassificaram da Costa, chegou no domingo, o Jake Dennis pegou o pódio e colocou Andretti. Andretti passou a Porsche na última corrida do ano na disputa por equipes, ficar em terceiro lugar, né? O que fica muito feio também, porque o Jake Dennis correu sozinho a temporada inteira e um piloto só conseguiu levar a equipe para o terceiro lugar, né? Então, cara, é louco, porque mexeu, de certa forma, acabou mexendo em posição de campeonato. A gente sabe quanto mais alto no campeonato, mais dinheiro. A FIA, ela precisa decidir que regra que ela quer seguir. Se é a regra do campeonato, se é a regra das vozes das cabeças que estão ali naquele final de semana, ou se é a regra do falatório. Porque ela não sabe. A punição do Da Costa foi uma punição sem fundamento. Até agora, eu não entendo da onde que eles tiraram para dar uma punição de 3 minutos pro Da Costa. Que fosse, ai, quer punir o piloto? Bota ele perder 3 posições, 3 minutos. Eu fiquei chocada. Foi surreal. 5 segundos já é Surreal. muito na Fórmula, 3 minutos. Ele foi terminar na prova anterior, daqui a pouco. Porque foi uma punição muito sem, Mando sem da Costa de volta lá sentido. para Roma para ele correr de Roma até Londres. É. E do Serginho foi outra punição besta. Fica uma crítica para a FIA. Liberar carro para correr debaixo de um temporal que ninguém enxerga, pode. Correr com uma câmera pendurada, não pode. Critérios, não há. E aí eu até. Critérios que não existem. E aí foi muito engraçado, porque eu acho que o. Porque assim, a gente tem o diretor de prova, que é o Scott Elkins, que é quem fala, só que ele não toma decisão sozinho, tem toda uma sala com muita gente ali. E eu senti que o Scott Elkins, coitado, chegou no domingo e ele só tava querendo férias. Ele falou, pelo amor de Deus, eu só quero que acabe, eu só quero férias, sabe? Eu não aguento mais, cadê a pausa? Porque esse homem, ele falou, não, vou botar esses carros na pista, pra eles dar uma volta, porque daí não é só a minha opinião, é a opinião de todo mundo. Aí o pessoal dá a volta e fala, o que vocês acharam? Ah, então vamos esperar. Aí vamos tentar de novo. Porque ele falou, eu não vou segurar essa bucha sozinho. Melhor por todo mundo ali, cada um dar sua opinião, do que eu tomar sozinho, porque eu não aguento mais. Tá todo mundo falando na minha cabeça, pelo amor de Deus, alô, mãe. Mãe, eu não quero mais, porque eu acho que devia estar o inferno. Ele repetia toda hora no rádio, daí ele tava ali. 10, eu vou dar 5 minutos, repetindo. 5 minutos. Aí dava um tempo, daqui a pouco ele falou lá. Lembrando a todos que eu disse que em 5 minutos. Ele foi muito criticado nas últimas etapas, porque as equipes, principalmente os diretores de equipes, James Foster, Ian James e Companhia Limitada, estavam reclamando de que as instruções que estavam vindo do centro de comando da FIA não estavam sendo claras. Tem uma entrevista do Foster que ele virou e falou assim: a FIA ela precisa ser clara. Não é simplesmente, vou soltar um comunicado e deixar lá. Ele tem que vir e falar com a equipe, senão a gente não vai saber o que está acontecendo. Então, ver ele repetindo, eu comecei a rir, que eu tinha lembrado dessa entrevista do Rossiter e comecei a rir.
Que eu virei e falei assim, ele tá tentando fazer de tudo para todo mundo entender. E na hora da chuva, que estávamos em bandeira vermelha, ele desceu e foi direto nos pilotos experientes da Fórmula E. Verne, Buemi e de Graça. Ou, como que tá a pista? Dava para ver quando a câmera focava ele conversando com esses pilotos, a expressão dele de me socorre, eu não aguento mais. E aí tem um lado que, assim, eu gosto do Scott Elkins como diretor de prova. Tem os nunca vai ser perfeito? Não. Mas não é só ele que toma a decisão. Eu vejo que pelo menos ele tenta. É que ele é a voz ativa. Então acaba ficando a bucha nas costas dele. Gente do Michael Masi, que quando as coisas apertou, se escondeu, só chegou naquele ponto que chegou na Fórmula 1, porque o cara jogava muito também nas costas dos outros. O Scott Elkins, ele bota a cara dele a tapa. Em várias situações da Fórmula E, acho que ele foi muito assertivo em alguns momentos, de ele entrar no rádio, falar, olha, bandeira amarela, não sei o quê. Ele tem essa preocupação. Então, o fato dele ter ouvido essas críticas, ele tá lá indo falar com os pilotos, ele tá indo lá atrás, é que ele se importa com isso, né? Mas as regras precisam ser mais claras. Outra coisa, o mundo ideal, no mundo perfeito, no mundo ideal, a FIA, as punições seriam resolvidas na própria corrida. Não ficaria nada para o pós-corrida. Mas a gente sabe que às vezes tem algumas coisas que acontecem, final de corrida, precisa de mais tempo para pensar. E tudo bem você querer dar uma punição pós-corrida. Não é o ideal, não é bom, não é. Mas ok acontecer. Agora, é um campeonato mundial. Eu acho que assim, no máximo, 2 horas no pós-corrida, ainda tô sendo legal, hein? Que pra mim teria que ser 1 hora no máximo pós-corrida, você dava uma resposta. Mas como tem muito bate-boca, às vezes o chefe de equipe vai falar, então no máximo em 2 horas você tem que dar uma resposta. Por quê? Saiu de Sete Câmara, ele correu, ele terminou em P5 a prova dele, ele foi dormir, ele tava tranquilaço. 15 horas depois, a FIA desclassificou ele. Não é que ele desclassificado 2 horas depois, 3, 4, 5, não, foram 15 horas. Os caras já estavam indo pra classificação do dia seguinte, sabe? Isso não pode acontecer. A FIA veio fazer um intensivão com a CBA aqui no Brasil de como demorar para dar punições. Porque foi ridículo você acordar para assistir o Treino Livre 3 e descobrir que estava saindo punição. Eu olhei e falei assim, nossa, 15 horas depois? Bacana. É que nem ponto. Aí eu parei para pensar e assimilar. Imagina se o Jake Dennis não tivesse ultrapassado o Buemi. O da Costa recebesse a punição, ele chegasse em P3 fosse campeão. Só que depois a punição do da Costa fosse cancelada. Como queria ficar Jake Dennis? Porque ele comemorou o título no sábado. Imagina você chegar lá no domingo e falar: ah, não, peraí, você vai ter que correr mais hoje para ser campeão mundial, porque a gente tirou a punição. Nossa, ele já tava nervoso, né? No sábado, imagina no domingo. O Michael lado Andretti ia bom. quebrar. Nossa, Ia o quebrar lado o bom é que a paddock. Fórmula E deixa a celebração de dar o troféu de campeão bonitinho lá, no final. Pelo menos isso, porque imagina ele sobe lá com o troféu de campeão e tira foto e fala, cancela a volta, devolve. É tipo a da Miss, que entregou a faixa. Aí pega Antes da gente falar do domingo, falar um pouquinho do Jake Dennis, que acho que ele merece esse momento. Porque, cara, que temporada. Não só dele, do Mitch Evans, do Nick Cassidy, de qualquer um dos três, para mim, que ganhasse. O Verlaine até um certo ponto estava aqui, depois desandou, teve muita dificuldade com classificação, não só ele, mas o da Costa também. Porém, a gente sabe que o Porto da Porsche é forte, e a gente sabe que agora o da Costa já deu uma adaptada, já deu uma evoluída, então, assim, não dá para descartar a Porsche, não. Ano que vem, os dois aí vêm forte, ainda mais o da Costa. Principalmente o da Costa, que eu acho que é muito mais piloto que o Verlaine, tem muito mais cabeça, já foi campeão. E pode ser aí um cara que vai vir forte pro ano que vem. Mas aí,
Pô, o Jake Dennis teve toda uma trajetória, né? Começou super bem, depois teve os DNFs e batalhou muito para buscar pódio e buscou, bateu o recorde da Fórmula E, são 11 pódios na mesma temporada, que é uma coisa impressionante. Pô, a gente tem 16 etapas, o cara conseguiu pódio em 11 delas. É uma coisa extremamente impressionante. Por toda a trajetória dele, por tudo o que aconteceu, e achei muito bonito que ele falou que ele é muito grato por ter corrido com o Nick Cassidy e com o Mitch Evans no alto nível que eles estavam correndo, porque eles tornaram ele um piloto melhor. Eles forçaram ele a passar dos limites dele, né? Então acho que isso é uma das coisas mais legais de você reconhecer o quanto seus adversários foram importantes. E são, né? Porque você só tá disputando com outras pessoas. Para você estar nesse nível, você precisa que outros estejam no mesmo nível que você, né? O Jake, ele competiu com esses pilotos na base. E ver ele ganhar um campeonato mundial depois de tudo que ele passou, eu acho que foi uma consagração, assim, merecidíssima. Não só pelo que ele passou no campeonato deste ano da Fórmula E, mas em ele não ter dinheiro para chegar numa Fórmula 2. Dele não ter dinheiro para ir para a Fórmula 1. Ele ter que ir e ficar sumido durante um tempo nos campeonatos de GT. Ele é da geração do Mitch Evans, ele é da geração do Cassidy, do Verlaine, do Ginter. Ele é dessa geração. Ele tinha tudo para ser um campeão de Fórmula 2. E digo mais, se ele tivesse o dinheiro na época, ele estaria na turma que o De Vries foi campeão na Fórmula 2. Então, assim, eu acredito que essa consagração foi, assim, um momento dele. Ele merecia. Por tudo. Por tudo, tudo, tudo. Ele não desistiu. Por mais que ele abandonasse, por mais que ele não estivesse na zona de pontuação, ele corria para pegar um pódio. Ele não desistiu. Era aquilo que ele queria. Ele sabia que era o que ele precisava para a carreira dele. E ele conquistou. Então, ver o alívio dele foi, assim, excepcional. Não que o Nick e o Evans não merecessem. Eles mereciam. Mas eu acho que pelo conjunto da obra, o Jake estava um pouco mais à frente. Porque, como você mesmo falou lá no início, o Michael Andretti bateu no peito e falou: eu quero esse piloto. Contra várias pessoas dentro da equipe, falando: não, a gente não quer ele aqui. Quando trouxeram ele para a Fórmula E. Então, ele merecia, até mesmo para mostrar para a equipe de que ele era a escolha certa. Ah, mas ele fez boas provas em temporadas passadas. Fez, só que ele precisava de um título para mostrar o real potencial dele. É uma forma Então, dele assim, devolver, né, pro Michael Andretti isso. O Michael Andretti tá sim, lá. E o Michael Andretti tava assistindo o Jake já fazia um tempo. Ele não tava lá na Indy, desde Portland. Ele tá perto ali do pessoal do Andretti, foi para Roma. Tava lá. Foi uma chance dele devolver isso. E outra, a gente sempre falou, no geral, que era questão de tempo para ele ser campeão. Ele tinha material para ser campeão da Fórmula E. Mas acho que além de tudo, é o fato de que ele correu a temporada inteira sozinho, sim. né? Sozinho. Sozinho. Então é um mérito muito, muito grande, muito merecido, tipo, ter essa coroação aí do Jake Dennis, que batalhou muito, correu muito, não desistiu nenhum segundo e botando que nem gente grande, assim, desde que ele entrou. Ele agarrou essa oportunidade e ele deu o máximo dele nessa oportunidade desde o momento em que ele entrou na Fórmula E, né? Ele Então é muito é, bacana, muito bonito de ver isso, assim. ele fala muito que ele correu sozinho. Ele tem um bom relacionamento com o André Lotter. Só que desde o início o Lotter não queria estar nessa temporada da Fórmula E. Ele já queria ter se dedicado só para o Mundial de Endurance. E ele, a pedido da Porsche, ele ficou para pilotar na Andretti. Só que assim, por mais que o Lotter não ajudasse ele dentro da pista, porque ou ele estava abandonando ou estava lá no final do grid, bem longe dos O Lotter pontos. toda a corrida, assim, quinta volta já metia o carro no muro e falava: tomar um café. Beijos.
Se pegasse ele chupando um sorvete igual o Kimi Raikkonen, não seria uma novidade. Porque ele estava ali literalmente para fazer o papel dele de quê? Entretenimento da equipe. Porque não tem outra explicação. Então, assim, foi grandioso Jake Dennis. Sensacional, mereceu muito. E a gente chega no domingo, que foi um domingo mais parado. A gente teve um monte de bandeira vermelha, a corrida atrasou 600 horas. Então nem tem o que falar de domingo, né? Teve lá o Nick Cast ganhando, o Mitch Evans em segundo. Nessa questão de corrida em si, não tem muito o que falar. Teve os entretenimentos fora de pista, que a gente teve o pessoal da Abbott cantando Sweet Caroline com o público. Amém. Nico Miller parecendo um bonecão de poço que não consegue mexer o braço no ritmo da música. Todo mundo fazendo assim, ele travaraço. A gente teve mini golf, a gente teve o pessoal fazendo rodinha de fofoca. Aí tava os ADMs da McLaren e da Nissan jogando o jogo da velha no Twitter, interagindo um com o outro no Twitter. Então tava essa farfada. O Maximilian Gunter tava entediado, entrou no celular para responder os outros. Me respondeu, porque ele colocou um gif lá da chuva, que tem aquele gif do ator que fez o Chandler no Friends, que eu esqueci o nome dele. E que toda vez que eu vejo esse gif da chuva, quando olha de relance, acho que é o Van Dorn, que parece o Van Dorn, aquele gif dele olhando na chuva. E o Ginter postou marcando a Maserati e a Fórmula E. E aí eu respondi com um gif do próprio Ginter, com uma cara tipo de ai, não aguento mais, sabe? Eu falei, todo mundo pra chuva agora. Coloquei, ele respondeu, ele falou, verdade. E eu vou de risada lá. Então tava uma coisa assim, a farofada da Fórmula E, do jeito que a gente conhece Eu e confesso gosta. que eu queria ter visto o que James Rossiter fez nesse momento. Porque a gente, voltando para Roma, a Fórmula E pegou ele chupando sorvete que todo mundo zoou, cara. Ele virou um entretenimento. Ai, cara, é muito bom. Teve esses momentos, foi muito, muito engraçado. E foi a gente viu a Envision no final sendo campeã por equipes. Primeiro título por equipes da Envision. Acho que foi muito merecido, principalmente que foi uma equipe muito injustiçada no Gen 2. Foi a segunda equipe que mais pontuou no Gen 2, né? Ficou atrás da Tetita, que foi a Tetita, a Envision e a Mercedes. E bateram na trave muitas vezes, tanto no campeonato por pilotos quanto por equipes. Então, foi um momento de consagração aí desse trabalho da Envision, que já vem faz muito tempo. Apesar dos problemas, apesar de terem cometido aquele erro que não pode acontecer no final de campeonato no sábado, é um trabalho que vem de muito tempo já, da Envision ali dentro, batendo na trave. E até o próprio Cassidy falou que, apesar dos pesares, ele tá a equipe foi a equipe que acolheu ele quando ele entrou na Fórmula E e ele ficou muito feliz de poder fazer parte disso, dessa história de poder entregar isso para a equipe, sabe? E o engraçado é que a fabricante em si, Jaguar e Porsche, não ganhou nenhum título. Quem ganhou foram as equipes que têm o serviço delas. Então, assim, para mim, a Envision, ela merecia mais do que todas, porque foi a equipe que a dupla de pilotos menos fez cagada, né? Que entre Bird e Evans foi aquele caos. É que eu acho, na verdade, eu entendo a questão do Bird, que teve os erros do Bird, contaram muito, porque de fato, se não tivesse acontecido as duas coisas em Jakarta e em Derabad, o Evans por ele estava em posição mais confortável. Porém, acho que a Envision merece mais, porque desde o começo eles se entenderam com o Powertrain. A Jaguar levou mais tempo, embora seja mérito da Jaguar, porque as atualizações foram feitas pela Jaguar, desde a primeira corrida do ano, a Envision, os dois pilotos já estavam se entendendo muito bem. Porque o Bird, em comparação com o Buemi, ele entregou mais em questão de ir para pódio, porém o Buemi foi muito mais regular. Então, foi muito merecido por conta de todo esse trabalho mesmo da Envision na temporada, né? Eu acho ali na Envision, o que acontece? O que me fez gostar muito do título deles? Justamente essa parte de regularidade. Claro, vai ter burburinho, vai ter enrosco, mas eles foram regulares. Os pilotos deles não tinha tanto acidente em pista como foi na Jaguar.
A Porsche poderia estar muito bem lá na frente, mas o da Costa no início não estava se entendendo com o carro e o Verlaine depois evaporou que nem fumaça. E a Porsche também, em questão de atualizações, a Jaguar acabou saindo muito na frente. A Porsche meio que deu uma Muito mais. estagnada e a Jaguar conseguiu evoluir, né? Exatamente. Agora, se não fosse a má sorte dos pilotos, eu acredito que a Maserati teria entrado na briga. Ah, sim. Porque o powertrain dela tava muito bom. Sim. Eu tenho umas Só que assim, ressalvas. os É pilotos mérito. eles tiveram. Eu não vou dizer que o Porsche dele estava muito bom. Eu acho que a Maserati demorou para se achar com esse powertrain. Vou passar um pano para a Maserati, porque eles têm. O powertrain deles não é 100% deles, era um powertrain que era da DS, que eles utilizaram para montar o deles. No começo, o carro da Maserati não estava muito bom, eles estavam tendo problema com o carro Não, direto, problema com o carro. Depois teve problema dos pilotos, teve também os pilotos errando. Mas a gente teve um Mortada demorando muito para se adaptar com esse Gen 3. O Mortada que ainda estava sentindo o golpe da temporada passada. E a partir do momento que a Maserati conseguiu se entender com esse carro na metade do campeonato, as coisas fluíram. Eu acredito que a Maserati, porque a gente sabe que tem um congelamento de uma temporada para outra, então não vai mudar tanta coisa. Então, agora que a Maserati já se entendeu, eu acho que o desempenho da equipe vai ser melhor no próximo ano. Aí, claro, todas as equipes vão fazer seus ajustes, e aí tem que ver como é que vai ser para o próximo ano. Mas aí mostra um caminho muito legal. Não acho que é um powertrain que vai ser para brigar por título, mas eu acho que é um powertrain que pode chegar mais alto no campeonato. É um powertrain que pode chegar ali no top 3 do campeonato. Tem que ver também como é que a DS Penske que vai se comportar para o próximo ano, porque o carro deles teve uma evolução, mas teve outros problemas também que o próprio Verne comentou sobre e tudo mais. Mas enfim, vamos ver, mas acho que a Envision de todas elas foi que fez o trabalho, assim, se sim, pegar etapa por etapa, foi a equipe que menos errou no sentido conjunto, né? foi a equipe que os pilotos terminaram mais nivelados, assim. É exatamente isso que você falou, tipo, é o que tava mais regular, É né? o que tava. E eles estavam sempre avançando nos duelos. Sim. Era raro você ver eles perto da linha. Então, assim, eles estavam bem para classificatório, eles estavam bem para corrida. A Buemi quase não disputou pódio, mas ele estava sempre ali incomodando. Inclusive, ele estava mais até na classificação do que o Cassidy, que o Cassidy ele conseguia Sim, largar de uma posição não tão longe, então ele conseguia ir muito bem. Mas eu quero já passar agora para o próximo assunto, que na verdade um assunto emenda no outro aqui, mas vamos falar aqui de. Que aí a gente já vai entrar também nos rumores e despedidas e mudanças e tudo mais. Eu quero muito falar de Norman Nato, que ele conseguiu o único pódio da Nissan na temporada. O Nato, eu sempre falo isso, apesar de ele não aparecer tanto quanto o Sasha, foi bem mais regular que o Sasha em muitos momentos. E o Sasha mesmo, achei muito forte assim que ele deu entrevista. E ele falou, foi ele quem salvou a nossa temporada. E eu tô no meu primeiro ano, eu tô numa curva de aprendizado, então eu cometi muitos erros e ele tava sempre ali quando eu não tava, né? E o pódio dele foi muito importante para a gente conseguir terminar na frente da McLaren, que é a nossa equipe cliente. Foi claro que ninguém quer comemorar um sétimo lugar, mas a gente conseguiu terminar na frente da McLaren. E a McLaren, apesar de ser o nome McLaren ser novo no grid, eles herderam a estrutura da Mercedes. Então, eles têm uma equipe que era praticamente inteira a equipe da Mercedes. Então, eles estão acostumados a como vencer, a como evoluir um carro. E a Nissan está se reestruturando por completo. Então, e ele falou muito disso, ele falou muito do Natô, defendeu muito o Natô. E a gente sabe que tem todos esses fortes rumores aí de que ele vai estar procurando outra equipe, porque a Nissan vai atrás de outro piloto. Talvez trazer o Oliver Rowland, que para mim, de volta, que para mim não faz o menor sentido. Primeiro, porque Nissan triturava piloto na época que o Oliver Rowland estava lá. Já saiu, não saiu nas melhores relações. A gente sabe que o Oliver Rowland, ele quer continuar na Fórmula E, ele gosta da categoria. O problema dele foi na Mahindra, que aconteceu alguma coisa ali. E, enfim, não vou falar de Mahindra hoje, o tópico não é Mahindra, não quero ficar me estendendo em Mahindra. E aí, a gente teve uma visita ilustre no paddock esse final de semana, que foi Nick DeVries, volta com arrependido, com o rabo entre as pernas, visitou todos os boxes possíveis, passou pela Maserati, passou pela Nissan, passou por todo mundo ali. E apesar do Nick DeVries ter sido campeão,
ele não tem uma coisa agora que ele tinha antes. Antes, Suzy Wolff estava ali na Venturi. E ele, a gente sabe que ele tem ligação com a Mercedes, Toto Wolff poderia mexer os pauzinhos. Só que hoje o Maserati, apesar de ainda ser gerido pelo mesmo grupo de antes, mudou muita gente internamente. Então já não tem mais aquele peso que tinha antes, né? E para mim seria um erro gigantesco da Nissan trocar um Nato pelo Nick De Vries por diversas questões. O Sasha e o Norman, eles se entendem muito bem. O Norman, ele é esse perfeito segundo piloto que a gente já comentou no outro episódio que você participou aqui sobre isso. Então, os dois casaram muito bem. E vai entrar muita gente nova para trabalhar na Nissan. Então é bom você ter uma dupla ali que já conhece o ambiente, que já entende do carro. E o Norman é mais experiente que o Sasha. O Sasha ainda está aprendendo. O Sasha ainda tem muita coisa para evoluir. Então, para mim, sei lá, é um tiro no pé. Não acho o De Vries um piloto ruim, mas o De Vries, assim, se comportou de uma forma muito péssima no último ano dele, não quis correr, estava correndo de qualquer jeito. E por mais que ele tenha sido campeão e tudo mais, respeito isso. Mas, cara, é outro momento. Ele não correu nesse Gen 3. Ele vai ter que se adaptar com o Gen 3 um ano que já vai estar todo mundo acostumado com o Gen 3. Então tem uma série de coisas assim que ser botada na ponta do lápis, né? E aí eu não sei nem se de fato ele vai conseguir alguma coisa aqui na Fórmula 1 no final das contas, porque é muito se especula ele em um monte de lugar diferente, não só na Nissan, mas na Maserati, tudo quanto é lugar. E no fim, pelo andar da carruagem, pelas coisas que eu estou vendo, a forma em que eu estou vendo as coisas, se ele quiser correr na Fórmula E, fizer muita questão da Fórmula E, para mim ele devia focar na WEC e vai lá para o WEC. Mas se ele fizer muita questão de uma Fórmula E, eu acho que ele vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta. E no fim vai sobrar ou Abt ou Mahindra para ele ficar. É isso. Eu já enxergo ele não tendo espaço na Fórmula E. Ele pode Eu ter também acho que ele não visitado vai ter espaço. Mas se ele a for equipe que conseguir algum, for. vai ser Abt ou. Mas acho que ele não vai conseguir. Ele pode ter visitado a equipe que for. Só que a geração que está chegando é uma geração forte. Para ser companheiro lá do de graça, provavelmente vai ser o Darúvola. É quase certo. A Abt, não sabemos. A Maserati, eu acredito que ela vai manter a dupla dela. Sim. Ou o Drogovic. Mas o Drogovic também pode ir para Andretti. Então, assim, não tem espaço para o Nick De Vries. Eu já falei muitas vezes que o Nick, ele é campeão por sorte. Ele ganhou na Fórmula E por sorte, ganhou na Fórmula 2 por sorte. Então, assim, ele não é aquele piloto que chega e enche a cara. E enche os olhos de todo mundo. Ele não é esse tipo de piloto. Ele comete erros grotescos. Essa semana eu vi uma fala do Marco que me fez repensar melhor o porquê o De Vries foi mandado embora. O De Vries, ele não poderia ser tratado como novato na Fórmula 1. Ah, mas ele acabou de chegar na categoria, sim, mas ele chegou carregando um título de campeão mundial. Ele chegou falando que ele não queria ser tratado como novato. Então, o que a Red Bull e a AlphaTauri fez com ele? Tratou ele da forma que ele queria ser tratado. Uma pessoa que chega em uma categoria com um título de campeão mundial, como que nunca vai marcar um ponto numa prova? Aí, mas ele foi campeão mundial da Fórmula E, a Fórmula E vai querer ele de volta. Acredito que as equipes não tenham visto isso com bons olhos. Porque metade da temporada, praticamente, com 2 provas só que ele não completou para chegar na metade da temporada, não consegui um ponto, enquanto o parceiro dele conseguiu, e o parceiro dele, digamos que também não E era um não bom só piloto. isso, independente assim, eu nem vou usar a Fórmula 1 como parâmetro, porque nem precisa. A forma como ele correu ano passado na Fórmula E diz tudo. Sim. O cara tinha acabado de ser campeão. E aí vão falar, o Stoffel também foi campeão ano passado, e esse ano ficou muito longe do Vergne, que o Vergne terminou em quinto e ele em 11º. Sim, só que o Van Dorn, ele tá chegando numa equipe nova, o De Vries estava na mesma equipe que ele era campeão. Diferente do Verne, o Verne estava em casa, porque o Verne ele se manteve na DS, ele era da DS Tita e a DS Penske, ele trabalha com a mesma equipe faz anos. Então, o Van Dorn ele mudou de equipe, ele teve que se adaptar com uma equipe completamente nova, um ambiente completamente novo,
e numa geração nova. E mesmo assim, você nunca viu o Van Dorn com má vontade. O Van Dorn tentou, apanhou. Mas ele tentou, e ele pontuou em muitas corridas. Não foi desempenho de campeão, mas ele ficou lá com o seu P9, com o seu P8, com o seu P7, às vezes ficava fora do ponto, mas tava ali. E o Calda DS Penske não tá a melhor coisa do planeta Terra. Então, assim, é muito diferente, porque ele tava ali. O De Vries, ele tava correndo sem vontade. Foi, acho que só na última fase ali em Seul, que o Van Dorn precisava que ele segurasse alguém, que ele deu uma acordada. Tanto que ele até foi mais pra frente, até tendo um desempenho melhor ali em Seul. Mas, assim, má vontade. Quando ganhou o campeonato também fez pouco caso do título que ganhou. E então, assim, é complicado. Não, é o que eu falo, nunca desejo mal para ninguém. Não acho ele o pior piloto do planeta Terra. Teve os seus méritos lá no ano que ganhou o título, porque ele conseguiu se manter nos pontos ali com todo mundo. É que teve aquela última rodada que aconteceu acidente com tudo que era para acontecer de errado, com todo mundo tá disputando o título com ele, aconteceu. Mas ele teve os méritos dele também de ter pontuado para ter chegado ali. Ele pontuou. Mas não é essa pessoa incrível, sensacional. E eu acho que tudo isso queima muito a questão, a postura do piloto, a forma como ele lidou com as coisas, a forma como ele falou das coisas. Então, assim, e aí tem outros à frente dele. Eu acho que hoje tem outros à frente dele ali dentro da Fórmula E. Você quer comentar mais uma coisa do De Vries? Eu acredito que a forma como ele saiu da categoria também tenha prejudicado, porque ele tinha um contrato assinado. Aí a Fórmula 1 bateu na porta, ele saiu. Eu acho que isso também prejudicou muito a imagem dele ali dentro. Ah, mas tinha cláusula no contrato. Tá, mas você ficaria feliz de ver o piloto que assinou o contrato com você pegar e falar, olha, não, se vira aí para arrumar outro piloto que eu tô indo correr ali na outra categoria. Eu acho que isso pegou muito mal ali também. Eu acho que pegou mal. Eu só não vou dizer que tem um peso tão grande, porque acho que a gente sempre soube, o De Vries sempre deixou muito claro que ele queria ir para a Fórmula 1. Todos querem, mas digo assim, ele desde sempre já tinha esse vínculo com a Mercedes e tal, mas realmente, ele já tinha assinado e foi tudo meio que muito em cima. Tanto que o Ginter surgiu na Maserati, tipo, de última hora, né? Ninguém queria e chamou o que sobrou. Ah, sobrou esse aí, traz esse aí, né? E acabou fazendo a temporada que ele fez agora. Mas já falando dessas coisas de contrato, de vende, vai, não sei o quê, tem essa situação da Maserati, que eu também já comentei um monte de episódio, não vou me repetir, que tem a questão do Mortara, que apesar da temporada péssima do Mortara, ele é um cara que ajudou a Venturi a ser o que a Venturi é, o que a Maserati é. E o Ginter, ele tem contrato até ano que vem, então quebrar esse contrato é difícil quebrar contrato, não é simples quebrar contrato. E o Ginter, por outro lado, só tinha contrato para esse ano, mas foi o cara que conquistou tudo e mais um pouco pela Maserati. Seria muito injusto não renovar com ele, bater a porta na cara dele, sabe? Seria de uma forma, seria, sei lá, seria sem sentido depois de tudo que ele entregou na temporada. E aí, né, a gente teve final de semana e a Nick Schultz e o Oliver Askew durante ali a cobertura no final de semana. E o Oliver Askew sabe da fofoca, porque ele é ex-piloto Andretti, ele é o melhor, super colado no Jake Dennis. Rasga 1 milhão de elogio pro Jake Dennis, que ele ama o Jake Dennis, a paixão da vida do Oliver Askew é o Jake Dennis, e ele é colado com o Andretti, então ele sabe de todas as fofocas. E aí ele falando com a Nick Schultz falou, ai, o André Latour, a gente sabe que tá saindo, vai embora, não sei o quê. Falou, e aí, quem que vem? Ele, que eu sei, tô ouvindo aí o nome de Felipe Drogovic. E eu falei, caramba, perfeito seria Drogovic no Andretti por 1 milhão de fatores. Fator número 1, não vai ter que mexer na questão da Maserati, que eu não queria que mexesse na Maserati. Eu acho que é bom manter a dupla do jeito que tá. O Ginter merece ficar onde ele tá. O James Foster adotou o Ginter. Ele tá ali, tá feliz. O Mortara, eu acho que se acordar pra vida ano que vem, vai poder entregar, que ele é até mais regular do que o próprio Ginter. E Andretti seria muito bom. Enfim, a gente sabe que tem um pessoal que tem birra da Fórmula E. Só que assim, se você é fã do piloto, você vai torcer pro piloto correr, não pra ele ficar no porão. Já começa por aí. Que tinha um fã do Drogovic indignado, sempre tem, né? Falei, gente, vocês querem o piloto no porão ou quer o piloto correndo, né? Deixa o piloto correr. Andretti é perfeito por 1 milhão de fatores. Primeiro, o Jake Dennis é o atual campeão. Se espera sempre do campeão. Por mais que vai ter expectativa do Drogovic,
ele não vai ter essa pressão de precisa entregar alguma coisa. Quem vai ter é o Jake Dennis. Ele vai chegar e vai ter o Jake Dennis, que vai ser ótimo para ele aprender ali, tá ali do lado do Jake Dennis. Se ele fosse para Maserati, por exemplo, com o Ginter, ele seria meio que obrigação de bater de frente com o Ginter. Ali na Andretti, não. Segundo, a Andretti tá na Indy, tá na Fórmula E e provavelmente vai entrar na Fórmula 1. E o Michael Andretti, para fazer intercâmbio dos pilotos que já são do grupo Andretti, é muito maior. O próprio Jake Dennis, ano passado, fez teste, né? Como quem não quer nada, fez aquele teste, tipo, tranquilinho na Indy. Ele falou: não vou pra Indy, gente. Eu foco é a Fórmula E. Mas eu fiz o teste, porque, né? Se futuramente surgir, se eu achar que faz sentido, conversando com o Michael Andretti, se ele quiser, pode ser um caminho. E aí, tem isso aí. Drogovic vai para o Andretti. A gente sabe que, tipo assim, Drogovic, ele tem ele não é esse piloto que vai chegar e vai sair rasgando o carro tudo quanto é lugar, não é isso. Ele é muito mais técnico. Ele tem uma consciência de pneu, o trabalho que ele tem com o pneu. Ele ganhou muito a Fórmula 2 com a MP, porque ele entendia aquele carro do começo ao fim, cada cabo, cada coisa. Ele funciona desse jeito. Isso conta muito na Fórmula 1. Então ele vai se manter nesse radar, principalmente para Andretti. Se Andretti entrar na Fórmula 1, é o caminho perfeito para levar o Drogovic da Fórmula E para a Fórmula 1, porque ele vai continuar com a Aston Martin, sendo reserva, fazendo as coisas dele. A Fórmula 1, as equipes sabem dessa visão dele de questão de pneu, de tudo. Para Andretti seria perfeito, porque aí não tem esse perigo também do cara ter um vínculo, precisa quebrar um contrato, não, ele já está no próprio grupo dele e já pode levar o cara para lá. E é o melhor dos mundos, sabe? É perfeito para essa migração. O melhor caminho, porque a Maserati não tem ligação com Fórmula 1. E ele lá no Andretti, cara, ele vai sentar e vai esquentar aquele banco no Andretti. Drogovic No é o Andretti não, sonho de desculpa. qualquer... Vai segurar o banco na Aston Martin, né? Não no Andretti. Porque na Aston Martin, se ele fica ali, tá o Stroll, tá o Alonso. A McLaren, por mais que ele tenha ligação, tem Piastri, Lando Norris. Então, assim, é isso. Drogovic é o sonho de qualquer engenheiro. Só isso que eu digo. Aquele cara que chega para entender o carro. E eu acho que a vaga dele da Andretti é a melhor. Também não queria que se desfizesse a dupla da Maserati. Eu acredito que ele na Andretti tem muito a agregar. Uma que é o Jake Dennis que tá ali. Então não precisa ter um piloto... eu preciso de um piloto de desenvolvimento aqui. Não precisamos. Jake Dennis pode fazer este papel. Então, assim, ele tem muito o que aprender. Muito. E ele não é um piloto que se mete em confusão. O Drugo, ele é aquele piloto que calcula. Você não vê ele cometer erros do tipo, deixa eu jogar o carro aqui. Igual o Nick Cassidy na corrida de sábado. O Drugo, ele é muito tranquilo nessa parte. Então, acredito que ele vai sim estar na Andretti. E acredito que se for para a Fórmula 1, o Michael leva o Drugo e leva o Jake Dennis para a Fórmula 1. Pode ser um caminho também. Ou até alguém mesmo da própria Indy, né? Porque tem essa intercalação, mas tem que ver porque Andretti... No momento eu sei que Andretti na Indy não tá aquelas coisas. Porém, se até entrar na Fórmula 1, tem chão. Então até lá, pode ser que também entre pilotos por ali também. E aí pode ser um caminho também. Eu não sei se eles entrariam direto com 2 pilotos de Fórmula E, entendeu? De uma vez na temporada, sabe? Ainda mais que o Jake Dennis, por mais que ele tenha muita experiência com o simulador da Red Bull e tudo mais, ele já tá há muito tempo acostumado com a Fórmula E, que tem uma pegada diferente. Já o Drugo, ele ainda tá com essa relação direta de testar a Aston Martin, de estar em contato com a pista. Não que o Jake não seja capaz, que eu disse que o Jake é muito capaz. Mas eu acho que se a Andretti for entrar, eu acho que eles vão levar o Drogovic e alguém que já tá no grid da Fórmula 1, eles vão escalar para ser o parceiro do Drugo, mas aí é outra coisa que aí, novamente, lá na frente, pensando lá na frente, mas para agora, o caminho do Drugo, se ele for para Andretti, é perfeito, é um powertrain bom, é uma equipe estruturada, ele não vai ter pressão nenhuma de ter que provar nada para ninguém quando ele entrar, e é um bom teste para ele, é melhor
coisa o piloto está disputando, tá em pista. Na Fórmula 1 ele vai estar com os pilotos muito bons e vai ter que lidar com situações de corrida em pistas mais estreitas. Ele é acostumado com autódromo. Por mais que ele tenha feito os testes e tenha ido muito bem, é um bom teste para ele também correr uma temporada completa, lidando com o G3, lidando com questão de administração de energia e com tudo isso que acarreta um carro da Fórmula E. Aí, além dessas questões todas, já teve umas despedidas oficializadas, né? A Jaguar já se despediu do Sunbird, o Sunbird agradeceu a Jaguar, fez um post todo bonitinho. A Abt também oficializou a saída do Robin Fries. Especula-se que o Fries deve voltar para Envision, que eu acredito que deve acontecer mesmo. Rolou aí um papinho bom, financeiramente falando, porque a gente sabe que ele saiu da Andretti, saiu da Envision, porque tinha uns desacordos com algumas decisões da equipe e tudo mais, mas, né, o que dizem aí a mídia especializada já foi resolvido, e quando eu digo resolvido, fator financeiro, com certeza, amizade sincera volta aqui, ele já tem toda uma relação com a Envision de longa data, então faz sentido, e ele também, ele tem todo o perfil de alguém que consegue lidar com o Buemi, porque ele é mais na dele, e aí ele vai largar o Buemi lá e tá ótimo. E o Sunbird tá sendo especulado, talvez, de ele ir pra McLaren também. E hoje ele já postou uma história todo misterioso, hoje que eu tô gravando, a gente tá gravando dia 1º de agosto. Ele gravou uma história todo misterioso, né? Que ele só colocou um textinho falando, 1º dia na casa nova. Já tem lugar no grid. Sabe? Não, a gente já sabia que ele estaria no grid, com certeza. Acho que ninguém ia se desfazer de Sunbird. Porque apesar de muita gente queimar o Bird, não sei o quê, o Bird ele é um piloto que tá desde o começo, ele é muito experiente. Ano passado ele passou por situações difíceis fora de pista, o que acabou refletindo nele dentro de pista. E esse ano teve os altos e baixos dele. Ele conquistou pódios mesmo assim esse ano. Ele jogou em prol da equipe quando foi possível. Mas ele cometeu os erros dele que não podem acontecer. E ele, mais do que ninguém, se tem alguém que sabe que os erros que ele cometeu ele não pode cometer, esse alguém é o próprio Sunbird. E eu fiquei muito feliz, que estava muito feliz no final de semana em Londres. Eu acho que o Sunbird estava precisando de um abraço, sabe? E a galera em Londres acolheu muito ele, assim, o pessoal tava lá com ele, tirou foto, pegou autógrafo, ele tava super feliz, super radiante, então que bom, né? Então vai rolar provavelmente vai ser essas mudanças que vão rolar aí. Não acredito que vai ser muito diferente disso. Enfim, aí fica a incógnita. Provavelmente a Mahindra, o Lucas de Graça, vai ficar mais um ano, porque ele tem um contrato até o ano que vem, e o Lucas de Graça não é um cara que quebra contrato. Ele cumpre as coisas dele. E se ele não saiu, e o Roland saiu fora, e ele aguentou a bucha, sendo de graça, que a gente sabe que não é fácil de lidar. Então você vê o comprometimento do cara nisso. Provavelmente ele vai ficar mais uma temporada na Mahindra, a não ser que aconteça alguma coisa uau e ele quebra esse contrato. A Abt, não sei se o Nico Miller vai querer continuar, porque a maior incógnita é essa. Não sei a situação de contrato do Nico Miller. E se ele ficar, talvez a Abt suba o Kelvin Van der Linde ou enfia outra pessoa ali dentro. Surgiu um rumor do nada, que era um repórter especulando o Sebastian Vettel. Gente, Sebastian Vettel, ele nunca cogitou a Fórmula E para nada. O máximo que eu penso assim, a Fórmula E tem algumas visões que se encaixam com as visões do SEB. Se um dia ele se envolver com a Fórmula E, eu acho que vai ser mais questão administrativa, questão chefe de equipe. Não estou dizendo que não pode acontecer. Mas assim, ele entrar na Fórmula E para correr numa Abt, não faz o menor sentido. Mas assim, o famoso só acredito vendo, porém não acredito que isso vai acontecer. Mas eu acho que ele pode se envolver com a categoria em outro sentido, em outras questões. Até o próprio Lewis Hamilton, eu acredito que depois que aposentar, ainda imagino que um dia, assim, como ele tem uma equipe na Extreme E, não duvido nada que em algum momento o Lewis Hamilton tenha uma equipe na Fórmula E, sabe? Também acredito. Vettel como piloto, não acredito que vai rolar. Nico Miller, eu vi alguns repórteres suíços falando que ele fica na Abt. Mas é aquele negócio, né? Vamos esperar a equipe confirmar. Sabe o que eu acho? Não sei como é que tá a situação contratual, porque eles não vão poder mudar o powertrain, provavelmente por conta do congelamento. Só que 2025 vai. E a Cupra, desde que começou lá no começo da temporada, já estava rumor que a Cupra queria ser fabricante. E a Cupra já dá todo o suporte para a Abt na Extreme E. Eu acredito que em 2025 eles vão entrar
com o powertrain da Cupra. Acho até por isso que deve ter tido pode ser que role alguma proposta para o Nico Miller ser o cara que vai tocar esse projeto. Ainda mais que o Nico Miller entregou bastante com o material que ele tinha ali, ele se matou, coitado. O dívida de jogo do moço ali, a dívida do casamento, ele fez valer, entendeu? Eu sempre brinco que a dívida do casamento do Miller fez ele voltar para a Fórmula E. Mas ele fez uma temporada muito positiva, um saldo muito positivo, principalmente da metade do campeonato para frente. E acho que pode ser um caminho, né, para a Abit aí. Sim, e eu acredito que ela vai trazer o Vanderlinde. Porque, querendo ou não, ele desempenhou bem quando ele estava no carro. Ele No não é lugar do aquele de Sainz. talento, vai acabar ficando nas costas do Miller, mas, né, Não é é o que tem aquela para coisa hoje, que o enche, famoso que tem para hoje. não é aquela pessoa que enche nossos olhos, mas ele não se mete em confusão. O que gostamos, o que a equipe também gosta, porque economiza, não tem que ficar arrumando o carro batido. Mas Sim. sobre o Miller, ele é um piloto muito bom. Ele tem a facilidade de pegar carros que não apresentam nada e tirar leite de pedra, em qualquer categoria que ele corra. Então, eu acredito mesmo que ele vai ficar e que, sim, ele casou com a equipe. Não tem como falar que ele não casou com a Abit, porque eles casaram. Deu uma sintonia ali. Uma dupla que possivelmente não vai mudar, a gente ainda não sabe da situação do Sérgio Sete Câmara, não foi confirmado, mas ele estava super feliz em Roma. Ele estava de uma energia tão pra cima que eu acho que era aquela energia de alguém que estava com seu contrato ou renovado ou com casa nova. Então, assim, eu acredito que a dupla da Nil vai se manter a mesma, porque o TikTok a gente já sabe que vai ficar, ele já deu declaração de que vai ficar. Inclusive, o TikTok dando entrevista, o TikTok, ele é muito 880, né? Mas, assim, sabendo da personalidade dele, devemos reconhecer que ele evoluiu bastante nas relações interpessoais dele. Claro que dá umas estouradas no rádio passando do limite. Ele mesmo falou, né? Ele deu uma entrevista, tá no site do Entre Fórmulas, inclusive, coloquei lá, que ele comentou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, que ele tem aquele jeito marrento dele, né? Ele falou, eu não sou piloto pra ficar comemorando no meu lugar e não sei o que de campeonato, lá, aquele jeito do título. Mas eu fiquei muito feliz de ver que para a equipe isso significou muito, né? Ele falou, eu sei que eu não que eu tenho os meus erros, que eu passo do limite, às vezes, ele falou se referindo ao rádio dele em Jakarta, que ele ficou mais de 1 minuto falando um monte de coisa do powertrain e tal. Aí ele falou, mas é que eu fico muito frustrado, mas eu sei que eles ficam tão frustrados quanto eu. Então, tipo, a equipe me entende. Ele falou, eu sei que isso me mancha para outras equipes, acho que é por isso que outras equipes não vêm atrás de mim. Ele falou, mas ao mesmo tempo a minha equipe já tá acostumada comigo. E eu acabo estourando, fico desse jeito, porque eu fico frustrado, mas eu entendo que eles também ficam frustrados. Ele falou, então isso, né, se referindo ao temperamento dele, né? Ele falou, isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar e eu vou tentar controlar essa questão das explosões que eu tenho mais ainda para o ano que vem. Ele já deu até uma melhorada considerável. Padrão TikTok foi um puta salto, assim, que a gente sabe. Até o pessoal da Nil mesmo fala, tem que ver como é que ele tá hoje. Então, assim... Não, claramente ele melhorou até nas redes sociais respondendo as pessoas. É um novo TikTok que tá ali. Morreu e foi substituído. Colocaram um clone dele. Peraí, vamos trocar aqui. Porque ele mudou muito. Nossa, demais. Demais. E acho legal essa continuidade com o trabalho da Nil. A gente sabe que a Nil tá num projeto aí aos pouquinhos, tá subindo cada vez mais. 2025, parece que 2025 vai ser o ano de virada para todo mundo, que vai ser meio que um Gen 3 2.0. E o próprio Mitch Evans falou. O Mitch Evans é outro que já, pelo jeito, vai ficar na Jaguar a vida inteira, né? Porque ele falou que, são muito questão de tempo para a gente conseguir o título, estou ansioso pelo futuro, principalmente que a partir de 2025 nós temos um projeto muito grande e eu estou muito feliz de fazer parte. Ou seja, já disse que o contrato dele aí vai até quando ele quiser. Não consigo ver ele fora da Jaguar. Eu não consigo ver este menino em outra equipe. Fica aí, tudo certo. Rapidão, bem rápido mesmo, assim, um balanço da temporada. O que você achou da temporada no geral? Já vou dizer aqui curto e rápido, eu acho que é uma temporada muito marcante, muito importante para a Fórmula E. A gente sabe que o Gen 3
teve muitos problemas para ser feito esse Gen 3, teve pandemia, atrasou, e aí tiveram que ocorrer com um monte de coisa. A gente começou a temporada com carro incompleto, com carro que não estava com toda a sua potência sendo usada no começo. A gente tem muitas coisas para serem resolvidas, o próprio modo ataque, que esse ano ficou meio obsoleto, porque não estava fazendo muita diferença. Então a Fórmula E tem que pensar em como trabalhar com esse modo ataque, se de fato eles testando esse pit stop de recarga rápida, talvez não seja mais necessário o modo ataque, mas eles vão trabalhar, essas coisas vão ser ajustadas ao longo da temporada. A gente sabe que os pilotos estavam com o volante de Gen 2 meio que adaptado para o Gen 3, e agora já estão testando esse volante do Gen 3, então a próxima temporada vai ter o volante do Gen 3, com mais botão, com mais recursos. Então tem muita coisa sendo ajustada. E apesar de todas essas coisas sendo ajustadas, a gente teve uma temporada com muitos recordes quebrados, uma temporada que entregou um campeonato, 4 pilotos brigando pelo título, aquela coisa, deixou mais real quais são as equipes que estão na frente, as que estão atrás. As que estão atrás, ainda assim, conseguiram mostrar a sua capacidade e conseguiram avançar em classificação, conseguiram pontuar. Acho que todo mundo ficou no lugar que deveria estar, de acordo com o carro que cada um tem. Então, acho que o saldo é muito positivo e a tendência é melhorar, ainda mais que esse carro vai estar melhor, os pilotos já estão mais adaptados, e a gente sabe que eles estão fazendo todo esse desenvolvimento do Gen 3, já pensando no Gen 4, que a gente vai ter pneus agora, vai ter pneu de chuva pelo menos, querem colocar kits aerodinâmicos. Eu acho que o futuro da Fórmula E é muito promissor e a gente tem cada vez mais talentos entrando aí, querendo entrar na Fórmula E, mas acho que foi uma temporada inaugural de Gen 3 com tudo que a gente viu de caos no começo, antes da pré-temporada, a gente imaginava que ia ser um desastre. Então, ver a forma em como foi, até as pistas novas, como tudo deu, foi muito positivo, apesar dos erros, apesar dos problemas, foi muito positivo diante do cenário que a gente tinha com esse Gen 3, né? Eu acredito que essa foi uma das melhores temporadas que já tivemos. Justamente por conta dos recordes quebrados. E o principal de ver a união, tirando um pouco do contexto de só a corrida, a Fórmula E esse ano, ela ensinou uma coisa muito importante para todo mundo, que é a união. Você pode brigar, vocês podem se estapear, vocês podem estar se xingando no rádio, mas a união dentro das equipes, a união entre as equipes, o que aconteceu em Roma. Então, assim, foi uma temporada muito além do que a gente imaginou, não somente dentro das pistas, como fora. Eu acho que a Fórmula E ela não veio só revolucionar na questão de carros elétricos, e essa temporada mostrou isso. Ela veio revolucionar na questão de vamos fazer mais por todos. E essa temporada era uma temporada que era para ser de caos completo. Quem não lembra que no início do ano a FIA proibiu de ter manifestações a favor de movimentos. A Maserati foi lá e peitou e colocou a bandeira do LGBT no carro. Quem não lembra de todos os problemas enfrentados na pré-temporada, de carro quebrar, tinha tudo para ser uma temporada de zona. Eles foram lá e mostraram que não, que seria uma das melhores temporadas da categoria. Eles foram lá, abraçaram o que tinha que ser abraçado. Então, eles ensinaram que recordes podem ser quebrados, eles ensinaram que pistas podem melhorar e trazer ultrapassagens, eles ensinaram que carros evoluem e, principalmente, que o ser humano ele pode se ajudar. E no fim, todos eles vestiram a camiseta da categoria. Gente, Roma, para mim, foi o maior exemplo disso. Então, todo mundo se ajudando, emprestando componente, emprestando peça. E eu falo assim, é o que eu sempre falo, a Fórmula E, ela é diferenciada nessa forma. Eu acho que, além da corrida, para mim, o que mais me encanta na Fórmula E, o que fez eu me apaixonar, e que fez, apesar de ter sido com a Fórmula 1, hoje eu ter a Fórmula E como a minha categoria favorita, além das corridas, além de tudo que eu vejo na pista, são as relações. E não as relações só de equipe e piloto. É como a categoria trata os profissionais que vão trabalhar nela. Seja você que trabalhe para a Fórmula E, seja você sendo um jornalista que só vai cobrir uma etapa, sabe? Você não se sente deslocado ali dentro, em nenhum momento. Então, eu acho que é isso, sabe?
Apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram superar tudo juntos e fazendo as coisas e lidando com os problemas e batendo de frente com isso. Eu acho que é o principal da categoria, né? Sim, eles têm um trabalho fantástico e eu acho que as outras categorias deveriam aprender com ela em todos os pontos. Hoje a Fórmula E ela está crescendo justamente por conta disso, por ela ser uma categoria que ela mostra que nem tudo são flores, realmente nem tudo são flores, mas que na hora que você precisa, todos vão te abraçar. A forma como eles se tratam, as interações, acho que tudo deixa isso muito explícito e resume muito o que a Fórmula E é como um todo. Mas eu acho que é isso da temporada. Eu acho que vem aí mais no próximo ano. Vai dar saudade, falta muito tempo, mas teremos muito conteúdo de Fórmula E, porque a fofoca nunca para, as coisas continuam. Os pilotos vão ter seu momento de férias agora em agosto, mas setembro todo mundo já volta a trabalhar. Outubro tem pré-temporada. Enfim, muitas coisas acontecendo. Inclusive, teremos o WEC em São Paulo ano que vem. Outubro abre as vendas. Muitos pilotos da Fórmula E correm na WEC, então eles estarão aqui 2 vezes, né? Vão estar aqui em março, depois vão estar aqui em julho. Então, assim, vai ser... Iremos adorar isso. Vai ser loucura. O que eu vou para curtir, eu não vou para trabalhar, vou estar fazendo torre lá com a galera, e é isso. Por enquanto, não vou trabalhar, né? Não sei o que vai acontecer. Mas, enfim, Vitória, muito, muito obrigada por ter topado participar desse episódio. Eu agradeço, é sempre bom ter a sua presença aqui. A gente acompanha o trabalho da Vitória na VEC, que eu tô te vendo, que é maravilhoso. Ela fala de 767 milhões de categorias lá. Então, vocês podem se informar, e é uma profissional muito competente, que está indo atrás das informações, que está focada em fazer o trabalho dela. Então, é isso. Dê os seus recados finais, fale aí das suas redes sociais. E eu também vou deixar na descrição do episódio, como eu sempre deixo. Muito obrigada pelo convite. Iremos nos encontrar em breve novamente. Teremos muitos conteúdos. E sempre que precisar pode me chamar. Muito obrigada. Obrigada a você que está ouvindo e acompanha nossos trabalhos. Como a Sônia falou, temos muitas categorias, principalmente as nacionais, né? Para vocês saberem de onde vai chegar o seu piloto brasileiro para a Fórmula E. Quem sabe da Fórmula 4 Brasil não sai o próximo brasileiro da Fórmula E. Torcemos para isso. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Não deixe de acompanhar o trabalho do Entre Fórmulas, não só no podcast, mas tem o site do Entre Fórmulas, tem o canal do Entre Fórmulas do YouTube. Gente, se inscreve no canal do YouTube, pelo amor de Deus, sabe? Por favor, nunca te pedi nada. Aqui, ó. Mas se inscreve lá no canal, tem bastante coisa. Tem entrevista com o piloto, tem entrevista com o piloto, tem coisa pós-corrida. Eu tô fazendo vídeo também à parte. Agora eu comecei um quadro novo que chama Acontece no Grid, que é ideia uma vez por semana chegar com um vídeo falando de algumas coisas em relação ao que tá acontecendo na Fórmula E. E tem muito mais coisa chegando. A Fórmula E acabou a temporada, mas os conteúdos não param. Tem muita coisa vindo aí. Agradeço a você que ouviu até agora. Muito obrigada e até o próximo episódio.